Assim, é só sentado. Ficar mais concentrado lá. Vamos aprender mais uma vez como é as últimas mensagens para essa terra. Nós estamos já nas últimas horas destes últimos dias, pelos acontecimentos que está acelerando, mostrando esta realidade já antes prescrita. Vamos lá. A mensagem é de juízo, que o juízo já começou a ficar mais claro, para que ninguém se engane, para poder tomar a sua decisão. De que lado você vai estar? O lado da verdade ou o lado do engano? E o palco, o cenário mais claro é nenhum país que Deus o ama, porque carrega a bênção do nosso pai na fé, como diz a palavra, Abraão. Qual é a bênção? Diz assim, Deus, o nosso pai, dizendo a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi um brasileiro que Deus usou nas Nações Unidas, que trabalhou de 1947 e 1948, concluiu o esforço que ele fez na coordenação ali daquela comissão nas Nações Unidas e conseguiu o número de votos o suficiente para que a nação israelita voltasse a ser de novo nação, depois de quase 2000 anos que Deus se espalhou por todas as diasporas da terra, por todas as nações, porque foram a disciplina, foi o juízo de Deus para dele, porque eles pecaram, transgrediram a lei de Deus. E agora, nesse tempo presente, Deus mostra desde o princípio. Vamos ler em 3 passagens da Bíblia para mostrar que a decisão desses últimos dias tem que ter fé, de coragem e posição de decisão. Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 4 e também o 5 faz parte. Diz assim, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Façamos o que o Senhor nos diz, como agora nós estamos fazendo. E veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Um profeta, uma bênção de Deus, a voz de Deus, o profeta de Deus, do agrado de Deus naquela época, chegou naquela cidade e os anciãos, aqueles que estão, os ápice do entendimento da palavra, os ensinadores daquela época, e o que é que diz sobre eles quando Samuel chegou na cidade? O que aconteceu com eles? Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Tremendo, perguntando se é de paz a sua vinda. O homem é de paz. Leva a verdade. Se aceita a verdade, então é uma oportunidade para se firmar na verdade e continuar a ser abençoado e firme nos caminhos do Senhor. E temer o porquê? Vai desobedecer? Então tem que tremer. Tem que ter o temor diante do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é justo.
para justificar aqueles que estão na verdade, querem andar na verdade, Deus ajuda, e juízo de condenação, as pessoas mesmo que não querem ouvir esta verdade, se condena a si mesmo, porque não aceita aquela verdade que é um juízo. O juízo, na verdade, a tendência é para libertar aqueles que amam, desejam a justiça de Deus nas suas vidas nesta terra. E agora, aí Samuel respondeu Samuel, é de paz, vim santificar ao Senhor. Então, é para a nossa santificação quando a palavra chega. Santificai-vos, na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, Jesus falou, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Vinde com este convite, agora atualizado para esse sacrifício. É um sacrifício, sim. Você tem que fazer sacrifício, fé de coragem para falar a verdade. A verdade, mas o sacrifício santo e que Deus, ele confirma, porque aquele que manda, aquele a quem ele envia, ele garante. Certo? Então, o que mais? Vinde comigo ao sacrifício, santificou ele a Jessé e os seus filhos os convidou para o sacrifício. Vamos sacrificar a nossa fé, a nossa coragem em favor da santificação da verdade em cada um de nós. E qual é a outra passagem? Agora é na pessoa de Jesus. Diz assim, a passagem do capítulo 9, relação que Jesus curou um cego de nascença, e os ápices se realizou naquela época, queria condenar ele, por isso que ele fez no dia de sábado este milagre. Mas ele estava errado. O dia de sábado é justamente a luz, e é para o bem, tirar a carga pesada do ser humano e colocar a fardo leve por enquanto, para depois, na vida de Jesus, tirar completamente esse fardo. A palavra fardo, entendeu? Então, o dia do sábado é o dia que aponta para a nossa libertação da pessoa em Jesus Cristo, que é o nosso libertador. E a doutrina do sábado é para mostrar isso aí, libertação, cura, e apontando para a paz, consolo, descanso em Cristo, como diz o Salmo 37, versos de 1 ao 7, você vai encontrar várias situações em Cristo, que é privilégio dado por ele. Ele mesmo falou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, aqui, no segundo ponto do versículo 22, do capítulo de João, capítulo 9, diz assim, no final, é a mãe dizendo, seus pais, a mãe e o pai dizendo o que como resposta? Diz assim, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Tem medo dos homens, mas não tem medo do juiz de Deus. Veja só, os pais. Pois estes já haviam assentado que se alguém confessar, olha só como digo, que se alguém confessar se Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Está vendo? Os pseudos religiosos condenavam aqueles que confessavam reconhecer ser Jesus, o Filho de Deus, o Cristo prometido, o Messias prometido. E os pais temendo para não ser expulsos da sinagoga, e aí disseram, como resposta a que Simão vai dizer, ele já de maior,
perguntai a ele mesmo. Mas os pais sabiam quem foi que curou o filho deles. Deixou de honrar a ação de cura de Jesus, o filho deles, o pai e a mãe. Veja só, com medo do juízo do homem e não temendo o juízo de Deus, que ele confirma e recompensa, como ele recompensou aqui o próprio ex-cego de nascença. Que teve coragem de sustentar que Jesus era de Deus, enviado de Deus, mas eles não puderam fazer nada com ele. Se sentiram ofendidos, mas Jesus aí veio e soube que expulsaram também ele da sinagoga, o ex-cego, não é? Para não ter essa oportunidade, tá entendendo? De ir para a sinagoga, que antes também ele não podia ir porque era cego, entendeu? Mas agora, depois que enxerga, poderia ir sim. Então Jesus disse que aqui é que Jesus, sabendo que o expulsaram da sinagoga, disse, conheces aqui Jesus revela-se ao cego no 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhes perguntou. O anterior, 34. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhes perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhes disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. E o resultado qual foi? Olha a recompensa. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, porque não aceitaram a verdade e chegaram até eles. Alguns dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Quer dizer, vê a palavra, entende a palavra e resiste à verdade na essência que estava presente nem Jesus, o verbo vivo que se fez carne no ventre de Maria, ali estava diante deles, eles rejeitando como o enviado de Deus, o Messias prometido. Então, isso é juízo de Deus presente. Em vez de receber como uma bênção que veio desde o céu, estava rejeitando e aí recebendo juízo de condenação. E qual é? Oxe, o juízo, mas é para prender a tendência para chegar a essa verdade é pelo amor eterno, o amor divino, para que seja operado nas nossas vidas. Qual é esta última mensagem do juízo? É de juízo. É sim ou não. Não tem mais meio termo, não. É tempo de escolher você, o lado que você vai estar a partir de 3 anos e meio, quando faltar para findar os 6 milênios desta terra, que eu creio que nós já estamos dentro dos 7 anos finais. Então, que faltar a metade da semana, que é 3 anos e meio, então não tem mais volta. Não tem mais decisão para se arrepender, para tomar.
Já está tudo decidido, a porta da salvação foi fechada porque o ministério do Espírito Santo do Senhor já foi retirado da terra. E aí o inimigo mostra as unhas dele como é que ele é de verdade para perseguir o povo de Deus, o povo que segue o caminho da verdade, que é Jesus, o Eterno. Então aí se cumpre a palavra do Salmo 91, e o verso 7 diz assim: 1000 cairão ao outro lado, 10.000 ao outro direito, mas tu não serás atingido. Então vamos ver agora qual é a última mensagem presente neste tempo final. Mensagem de juízo mesmo, de ponto final. Os outros teve espaço, esses milhares de anos, para você se arrepender de um erro, de uma rejeição que você estiver diante da verdade de Jesus que nos salva. Mas agora nós estamos na última mensagem de juízo. E esses 3 anos e meio, da metade da semana dos 7 anos, que nós estamos nele, eu creio, pela fé, e pelo Espírito, essa palavra aqui nos mostra o que o cenário está acontecendo neste mundo. Eu creio que esses 3 anos e meio, da metade primeira da semana profética, que é 7 anos, então é um treino já oficial. Para quando chegar aos 3 anos e meio últimos, acabou. Quem está do lado do erro não muda mais. Quem está do lado da verdade também não muda mais. E aí vai se cumprir a palavra, antes de eu falar desse último juízo, qual é? Então vai se cumprir a palavra, oh glória a Deus. Olha aqui quantas páginas aqui, eu não marquei não, quantas páginas aqui, aqui na minha mão aqui, tá vendo onde eu estava, tá vendo? Aqui onde eu estava antes, aqui do lado de cá, e do lado de cá, é a palavra já que me veio do pensamento para falar, e Deus já me fez abrir no lugar aqui, a última pasta da palavra de Deus. Isso é testemunho para você, que Deus nos dirige, quando a gente está falando a palavra da verdade, para que você sinta o pacto desta verdade, tema e tome a sua decisão. É para você temer, você ter coragem de tomar decisão para o lado correto. Vamos ler aqui, não passa nenhuma página aqui. Aqui está na página 1646. Eu estava aqui na página 1404. Mais de 200 páginas. Mais de 200 páginas. Está vendo? É Deus me dizendo como sempre Ele faz. Eu estou dirigindo esta mensagem mesmo. Dentro do seu pensamento, você abriu a Bíblia e até os seus dedos eu dirijo para abrir em cima do lugar para não perder tempo. E o que é que diz a palavra? A palavra aqui, no 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, quem é justo continua acelerando para a justiça de Deus, a santificação. E quem é injusto, pronto, continua fazendo cada vez mais o que é mal, porque vai ficar revoltado contra Deus por os castigos que estão caindo dos céus em cima. Só daqueles que for rebelde à verdade que Deus chega até cada um deles. Tá vendo? E vendo os justos, nada caindo em cima deles, como foi na cidade de Gozém, separada para a família de Jacó, mas em todo o Egito as pragas caíam. Então, qual é o mesmo agora? Aqui os outros tá marcado aqui. Isso que eu tô marcando as bases tá marcado. Tá vendo aqui? É marcado aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo? Tá vendo? Aquele outro que eu acabei de falar aqui, eu não marquei não. Foi na hora que Deus me deu. Entendeu? Então, aqui, agora, marcado aqui, tá vendo? Tá vendo aí o folheto aqui? Aqui é a última mensagem. Qual é? Da terra para juízo. Ou aceita, ou rejeita. É a última mensagem para a terra.
Depois, se der tempo, se não apagar aqui, no flopar aqui, esse vídeo aqui que nós estamos aqui, agora, nesse momento, agora, se não flopar, então a gente vai ver qual é a outra mensagem para a Terra. Certo? Em um capítulo só. Vamos lá, então. Isso aqui assim, ó. Na passagem que fala dos 10 mandamentos, mas nós não vamos ler inteiro os 10 mandamentos, não. Entendeu? Então, que a gente já sabe. É popular. Certo? Agora, engraçado, muitos parece que não sabem nem onde é que está no capítulo, nem que livro é. Porque imagine. Isso foi colocado desde o princípio. Parece a doutrina da salvação em Jesus. Então, aqui no capítulo 20 mesmo, onde estão os 10 mandamentos. Agora, vamos resumir para conectar o que, na verdade, nós queremos dizer. Então, diz aqui: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Está vendo? Então aquela voz de Deus, que é um juízo, dando a disciplina dos 10 mandamentos, eles temeram, que ouviram a voz de Deus, trovões, fogo, terremoto, e eles com medo ali, vendo a voz de Deus, com medo de ser consumido. E a palavra diz que Deus é fogo consumidor, mas naquela hora Deus não estava para consumir eles. E eles disseram: Moisés, não fale mais Deus conosco não, para que não morramos. Moisés disse: não, Deus veio para nos provar, para que não venhas. Vamos responder: Moisés disse ao povo: não tem mais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, hoje, a recessão não é temer o profeta Samuel, que chegou para ungir Davi rei, que seria o rei exemplo só de vitória para a nação israelita, e não mais Saul, o desobediente, o derrotado. Está vendo? Veio para justiça para o próprio povo israelita, não só naquela cidade, mas na nação inteira. Um rei justo que Deus escolheu, que foi Davi. Mas eles receberam tremendo, com medo, porque o profeta chegou. Pronto. E o outro também de rejeição, se dissesse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, então era expulso das igrejas. Porque estava confessando-se Jesus, o Filho de Deus. E qual é a palavra que a gente tem que falar, entender, e por fé, é aquele que Pedro falou, reconhecendo-se Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. Jesus, quem revelou a ti, Pedro, não foi carne nem sangue, foi meu Pai. O manache de Kibedestai. É a fé em Jesus, da pessoa de Jesus, que nos salva. Tá vendo? E essa última é quando fala a disciplina de Deus, que era para temer, para fim de que não venha a pecar. Vê que é o meu patamar lá da pessoa de Jesus, o meu patamar, rejeitando que alguém dissesse se Jesus, o Filho de Deus, foi enviado para nos salvar. E aqui, em relação à disciplina que Jesus veio cumprir, por isso que ele tem condição de nos salvar, é aqui em cima dos 10 mandamentos. Então, quando fala os 10 mandamentos, tanto, tá, pois ouvindo o que eu vi, já passou, tá no passado, vai continuar, não procurar se aprofundar para entender de verdade qual é a verdade, motivo dos 10 mandamentos. Qual é o motivo dos 10 mandamentos? Vou repetir de novo. Moisés respondeu ao povo: não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, a disciplina de Deus, antes, ela leva ao encontro com Jesus, ela lhe leva a Jesus. Depois que aceita Jesus, ela não encerra, não. Não, ela é a disciplina de Deus, é a voz de Deus que é eterna.
Então, depois da cruz que você aceita Jesus, então ela lhe conserva, lhe disciplinando. Como que ela lhe conserva para você temer a Deus? Então, quando você pensa em fazer alguma coisa que não está certo, não está errado, vai transgredir a lei de Deus, vai de encontro a Deus, aí o Espírito Santo lá no seu pensamento, na sua consciência, vai dizer, isso não é certo, você vai fazer isso? Você vai fazer isso, isso não é certo. Pronto. Então a disciplina fica lhe corrigindo. A lei aqui, a disciplina dos 10 mandamentos, é o sim e o não de Deus. Aí fica lhe corrigindo. Faça isso não faça. Então, os 10 mandamentos, disciplina dos 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos, vai dizendo a você o que você faz para continuar firme com Deus e o que você não faça para nos obedecer a Deus e continuar nos caminhos do Senhor. 3 juízos, mas a finalidade e o objetivo final do coração de Deus para o resultado, para a nossa disciplina, o nosso bem e resultado de salvação eterna. Agora o testemunho me veio quando ainda estava ali deitado para levantar. Eu pedi a Deus se queria mesmo que eu levantasse, me desse a condição de levantar e chegar até aqui, e aqui estou. Já é o bastante, certo? Mas me veio do pensamento também, então eu vou concluir o que veio todo o meu pensamento para dizer. Então, testemunho pessoal. É testemunho. Não é para me exaltar, não. Ou pelo menos para me respeitar. Para não ser juízo contra aqueles que não aceitam a palavra de Deus sair da nossa boca. Não só minha, mas daqueles que procuram andar nos caminhos do Senhor. Que são milhares e milhares pelo mundo inteiro. Salvo e teu testemunho de Jesus na vida. Quando abre a boca, fala a verdade, não é só eu, não. Então, me veio no pensamento. Eu sempre dizia, sem entender hoje, mais completo que eu entendo. Por isso que eu estou falando agora com mais segurança. Eu sempre dizia, Deus me chamou para ser o último mensageiro da terra. Melhor dizendo, um dos últimos mensageiros da face da terra. No sentido que eu entendia antes somente, era quando a pessoa estava para fechar os olhos ou deixar de fazer o mal para não ser condenado. Deus me levava em tempo para levar a mensagem segura, certo? Dizia a pessoa, se você continuar a fazer isso, você vai perecer. Outros que estavam já à porta da morte, Deus fazia que eu chegasse, como foi, uns 4 familiares, ou 5, antes dele fechar os olhos. Eu não sabia que ia fechar os olhos, mas ele levou para chegar e levar a última mensagem. Que eu sei a última mensagem, que depois a pessoa foi a viagem em paz com Deus. E Apocalipse diz no capítulo 14, verso 13, que a morte termina sendo presente porque é sofrimento somente aqui com vida. Aqui. Um sofre de um jeito, de outro. Mas a morte é um descanso. Descanso para aqueles que aceitaram Jesus, porque ele vai ficar dormindo pela terra e que Jesus vem na primeira ressurreição e vai ressuscitar e levar para o reino da glória, para viver eternamente com ele. Certo? Então, hoje, eu entendo que ele me treinou, tendo essa certeza que era outro mensageiro para aquela pessoa, certo? E hoje eu entendo que foi um treino de Deus dizendo assim, pronto, agora creia que eu te chamei, lhe treinei em cima daquilo que você vê na carne das pessoas para um juízo, mas para a tendência para aceitar a vida eterna. E agora você foi treinado e agora você ter mais coragem, ter certeza que a mensagem que eu lhe der, com base na palavra aqui escrita, você está aqui agora fazendo, você tenha fé, tenha coragem, tenha certeza para falar que eu te chamei, dentre outros também que chameis para o da terra, para levar a última mensagem de salvação eterna, explicar as últimas mensagens que aqui está escrita como de verdadeiramente ela é, para se entender,
para que ninguém venha se escusado de aceitar, e aquele que não aceitar, então o juízo é perdição eterna. Chegou o tempo, não tem lugar para quem queira estar mais em cima do muro. Tem que mostrar a sua identidade, qual é de verdade, que lado você está. Ou da mentira para perecer eternamente, ou da verdade para permanecer no eterno Jesus, na eternidade, para todo o sempre. Quer um exemplo? Quem já ouviu antes falar, quando vai analisar quem foi que primeiro Deus usou para falar, que até agora, pelo menos, eu nunca vi, que José, como governador do Egito, ele significa uma prévia que Deus mostrou, fecha quantos milhares de anos, para que não venha ser enganado quando vier o governador, o homem do pecado, o anticristo, que vai ter influência mundial. E como já está tendo agora, que é os 3 anos e meio, dos 7 anos agora, semana profética, já começou. Esses 3 anos e meio está mostrando já quem é o mal e quem está do lado do bem. Está claro, principalmente nesse palco desse país, dessa nação, chamado Brasil. Por isso que eu falei, eu descarrega a bênção de Abraão. Então Deus permite acontecer claramente nesse palco dessa nação, para você ver claramente o lado da verdade e o lado da mentira. Agora, quando completar, agora, já está perto de completar os últimos 3 anos e meio, aí você não tem mais a opção de mudar de lado. Então, Deus me chamou e me deu esse assunto, como exemplo, é da Bíblia. Certo? E outros assuntos, mais uns 3 que eu me lembrei no dia de hoje, mas agora não me veio claro da mente. Que Deus me usou para falar assim, me lembrei agora. Ali na cruz, na pessoa de Jesus, foi o Pai que é justo, que não passa a mão por cima de pecado. Não. Ele chega para justificar o pecador, mas libertando do pecado, se ele assim o aceitar. O objetivo é esse. Então, ali na cruz, foi um juízo, primeiro, o principal, para o resultado da nossa salvação, foi em Jesus ali na cruz. Foi um juízo. Para ter resultado, o objetivo final, para a salvação das nossas almas em Jesus. Jesus pagando o preço diante do Pai. Para seu resultado de salvação, afinal, justiça de Deus. Juízo mais pesado foi em Jesus para o resultado da nossa salvação. É por isso que quem rejeita a salvação em Jesus, não aceita, não entrega sua vida a Jesus, então não vai dizer que Deus é mau. E a pessoa se perder para tudo, sempre como se nunca existisse, nunca tinha existido essa pessoa na Terra. Essa foi a outra mensagem. Depois eu ouvir alguém começar a falar desse juízo em Jesus ali na cruz. Antes, pelo menos eu nunca vi. E o terceiro, teve um quarto também que eu me lembrei nesse dia de hoje, mas agora não estou me lembrando. Mas porque Deus quer nos dizer, já é o bastante, né? Você não se engane. E também
vejo também uma frase da palavra de Deus. Ezequiel. Hão de saber que houve no meio deles um profeta. O amanhã, nós não sabemos se estamos vivos ou se não. Mas a eternidade com Deus nos espera. Dizer a verdade custa preço, e às vezes preço de sangue, como foi o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Agora, uma saliência que me veio aqui na mente. E a gente vai concluir com mais um testemunho só porque eu disse isso. No fundo do fundo, a esperança para mim continuar com a vida até a finta de sua Messias, Jesus Cristo, em glória. Por quê? Há muitos anos atrás, ouvindo no rádio uma pregação sobre a vinda de Jesus, segundo de Jesus, e o Espírito Santo me disse, lá dentro do meu pensamento, vá para fora. Já tinha escurecido, já vá para fora. Abra a porta, vá para lá para fora, vai lá. E quando abri a porta, não me lembro se a porta já estava aberta, estou dizendo isso porque falou de porta, aberta ou fechada, que às vezes ficava fechada. Como era de noite, então eu creio que já estava fechada. Então, quando eu abri a porta, aí já temendo, né, com a cabeça baixa, aí com reverência, com temor, fui levantando, olhei para cima, para o alto, aí passou um flash luminoso dentro dos meus olhos. Foi tão rápido lá em cima, nas alturas, entre as estrelas. Foi tão rápida, mas bem baixo, muito baixo das estrelas. Já na nossa atmosfera, já. Então, passou aquele flash de luz, não deu para focalizar o que era, mas foi luz que passou e porque iluminou, atravessando os meus olhos. Por isso que eu vi, foi algo que passou. O que significa? No piscar de olho, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, que no piscar de olho, Deus nos transforma e nos leva para a glória, enquanto Jesus nos ares. Então, a segunda vinda de Jesus, então Deus nos fez ver desta visão. E aí baixei a cabeça de novo e fiquei na mente. Vi, eu não vi, vi, eu não vi. Eu não vi, mas meus olhos atravessou, iluminaram, que passou tão rápido no piscar de olho, como diz a palavra. Aí baixei a cabeça, eu vi, eu não vi, eu vi, eu não vi. Aí com temor de novo, aí fui levantando a cabeça, de novo, para olhar para cima, que Deus queria que eu olhasse a segunda vez. E quando eu abri os olhos, aí veio, da mesma posição que veio o flash luminoso, aí veio uma flecha no topo, na frente, luz forte naquela flecha, atravessando horizontalmente assim o céu. E Deus me fez me segurar olhando. Quer dizer, diz assim, diz a palavra, né? Não me lembrei muito agora. Ela varando o céu. Vamos dizer, do Oriente ao Ocidente. Varando assim. Quer dizer o quê? E todo olho verão dessa vinda dele em glória. Tá vendo? Estaremos vivos, esta é a nossa esperança. Em particular, a minha. Tá certo? Mas continuo dizendo, o amanhã a Deus pertence. Mas a esperança, Ele nos deu. Está vivo. Vivo. E a idade que eu tenho,
pelo que já passei, os perigos, já passei, até mais outro testemunho, assim, me lembrei agora, falando, e sem dizer que me lembrar para falar. Então, outro testemunho, o que eu já passei de todos os perigos que você possa pensar, eu não sei se faltou algum aqui na terra que não procurou o inimigo testar para me derrubar ou para me ferir ou para me matar. Lembra de um vídeo? Como anda o cidadão do céu aqui na terra? Significa de modo geral. Como anda a igreja lavada em Espírito Santo de Jesus aqui na terra. E agora sim, é para concluir agora mesmo. Qual é a mensagem? Vou te para a terra. E a perseguição que vai ser contra quem, na verdade, não é para quem fica em cima do muro, e não é para quem não guarda a disciplina de Deus, que é os 10 mandamentos, o Senhor de Deus, então não vai ser perseguido não, porque já está do lado do inimigo. Pronto, já foi vendido por inimigo, a fé que você venceu. Então diz aqui, Apocalipse capítulo 14, já está chegando aqui, e vamos lá, e a gente vamos encerrar, por Deus, por mim não, por mim ficar o tempo todo aqui, enquanto Deus lê essa palavra. Vamos lá. Então, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, e depois o verso 12. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. O evangelho eterno para pregar sobre os que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo e língua e povo. Todos podem ouvir esta mensagem. Dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Está vendo aqui o juízo aqui? Está vendo? É o último juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você vai rejeitar adorar Deus como Criador, que fez tudo, inclusive todos nós? Você vai rejeitar essa mensagem? Essa mensagem que está pregando aqui, está nos 10 mandamentos. E a identidade dentro dos 10 mandamentos, do 4º mandamento, que mostra ele, a identidade dele como Criador e o Senhor, e que nós devemos adorar a ele, está resumido, dos 10 mandamentos, resumido no 4º mandamento, que eu não sabe porque você não quer saber, não sabe, porque o inimigo não quer que você enxergue aqui, nessa palavra aqui, onde está a identidade de Deus, a função de Deus, e o que é Deus para você, e o motivo maior que você deve adorar ele, porque ele é o nosso Criador. É outra mensagem para a terra. Agora, quem são aqueles que vão ser perseguidos pelo governo do anticristo, o homem do pecado, que já começou a mostrar as unhas dele, volta a dizer aqui no palco do Brasil, claro, que Deus ama o brasileiro, entendeu? Para escolher bem claro e não errar na escolha. Então, quem é que vai ser perseguido como verdadeiramente servo de Deus, que segue a doutrina de Deus? Diz aqui no verso 12, aqui, no mesmo capítulo de 14 de Apocalipse, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, os que guardam os mandamentos, os que guardam os mandamentos de Deus, de Deus, de Deus, e a fé em Jesus. Se vai ter oportunidade de ser perseguido por um mal, pelo mentiroso, pelo enganador, que ele plantou, ali nos deram um engano diante de Eva, certo? Mas agora você tem tudo aqui escrito para você não se enganar, tá agora no tempo do fim, com as lábias, os ensinamentos dos mentirosos vasos de Satanás. Então, você tem 2 motivos agora para adorar a Deus, nosso Criador. Porque ele, em primeiro lugar, ele é o nosso Criador, nosso originador. Em segundo lugar, ele deu seu Filho, o seu âmago, a palavra dele que se fez carne de Maria, Jesus. Adorar o Filho dele, Jesus, o nosso amado Redentor e Salvador. 2 motivos de adoração: adorar o Pai e adorar o Filho. Isso por toda a eternidade. Quanto dizem amém, confirmando que essa verdade assim é para nós, principalmente que estão ouvindo. Vamos dizer amém, vamos lá.
Concordando, né? Claro, né? Mateus 18, verso 18 em diante. Quem concorda, assim, dois ou três na terra, Deus disse, confirma desde os céus. Então, vamos lá. Vamos lá, junto. Amém. Glórias e graças a Deus por nos conduzido até aqui, para lugar, por a palavra que Ele nos fez no abrir da boca a falar. E agora, para, então, segundo ponto final, com a própria palavra. Isaías 55, verso 11. É a palavra, é o verbo que saiu da boca do Pai. Então, da boca do Pai, diz assim, ele diz assim, a palavra que saiu da minha boca, pois Jesus fez carne no ventre de Maria. A palavra dele fez carne. Não voltará para mim vazia, para ele o Pai vazio, e fará tudo o que a mim apraz, e prosperará, pelo qual motivo eu a enviei a salvação das suas criaturas. Ele deseja que todos se salvem, mas nem todos aceitam. Então, aí Jesus vai dizer, como ele disse, que vai dizer ao Pai, eis aqui todos aqueles filhos que me deste. Aqui, Pai. Aqui. Só se perdeu o filho da perdição. Glórias e graças a Deus mais uma vez, ontem e hoje, eternamente, para todos sempre. De novo, segundo bem. Amém.